Pois é, galera tricolor, neste sábado, dia 21 de agosto, né, muitas mudanças aí no Fluminense, né? O anúncio, as notícias de a saída do Roger Machado por conta da eliminação na Libertadores da América e a efetivação do Marcão, auxiliar técnico permanente do Fluminense, como treinador do time, né, até o final desta temporada, né? Este é o Flu na Lata, eu sou Alexandre Guimarães. O Flu na Lata é um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um likezinho aí, um joinha. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe com os amigos que o Flu na Lata agradece. Bom, galera tricolor, caramba, estamos ainda um pouco, estamos tristes, né? Mas agora acho que está começando a ter uma esperança, um Marcão, né? Tristeza no jogo com o Barcelona, 1-1, eliminação da Libertadores, um jogo que o Fluminense, o Roger Machado até repetiu, com exceção do Fred, entrando o Fred no lugar do Abel Hernandes, a escalação que fez contra o Internacional, jogou o Marcos Felipe, jogou o Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, aí botou aqueles 4 meio-campistas, né? André, Martinelli, Iago Felipe e o Ganso. E na frente o Luiz Henrique e o Fred no lugar do Abel Hernandes, a única mudança, né? E, pô, tudo bem que perdeu 4-2 para o Internacional, mas o meio de campo, o time criou jogadas e gerou uma expectativa, né? Quando o Roger Machado resolveu botar esse time em campo. O Fluminense realmente dominou o primeiro tempo, né? Quem viu a partida, mas um time muito lento, né? 77% de posse de bola, apareceu uma estatística no início do primeiro tempo. E o Fluminense criou muito pouco para quem teve um percentual de posse de bola desse, né? Eu contei só 4 chances. Um chute do Fred, um chute mais ou menos, um chute perigoso do Luiz Henrique. Depois o Samuel Xavier deu um chute que o goleiro, acho que se não me engano, o goleiro do Barcelona de Guayaquil espalmou para escanteio. E a bicicleta do Ganso, que o goleiro salva, né, já no final, lá, acho que a 40 minutos do 39, 40 minutos do primeiro tempo, onde o Ganso se machuca, fratura o braço, né? E até informação do Globo Esporte que o Ganso vai ter que passar por uma cirurgia, fraturou o braço, vai ficar um tempo enorme aí, infelizmente. O Ganso vai ficar de fora um bom tempo, infelizmente, né? E aí na partida entrou o Casares, fez uma partida razoável, chegou a entrar o Kaique, não fez uma boa partida, até porque é muito isolado, o Fluminense acho que tem esse problema, né? Tinha esse problema, vamos ver agora com o Marcão, o time do Roger Machado, alguns jogadores, Luiz Henrique fica largado lá na ponta direita e se vira, pouca gente chegando. Parece que o time tinha medo de arriscar uma jogada. Às vezes o Luiz Henrique segurava a bola, o Samuel Xavier passava e ele não soltava a bola. Não sei se tinha um receio de repente errar o passe e sair um contra-ataque do Barcelona. O Kaique também, pouca gente encostando nele. O Fluminense depois sofre o gol do Barcelona. E o time equatoriano mudou a postura no segundo tempo, né? Foi mais para dentro, foi mais incisivo, fizeram um gol, complicou muito a vida do Fluminense. Aí o Roger Machado bota o Nenê e o Abel Hernandes que acabam não fazendo nada no jogo. De novo aquela história de o Fred e o Abel Hernandes com tentativa de bola alçada na área. O Iago Felipe chegou a se machucar na partida. Se não me engano, o Kaique entra no lugar do Iago Felipe, se eu não estou muito enganado, né? O Iago Felipe teve uma entorse no tornozelo, mas já tem informação também do Globo Esporte que não foi uma coisa leve, então ele não vai passar, não vai ficar tanto tempo assim, que assustou. Ele chegou no aeroporto de cadeiras de rodas, né? Desembarcou em cadeira de roda com o pé imobilizado, mas graças a Deus teve foi uma entorse leve e a recuperação dele, pelo menos a informação do Globo Esporte, é que a recuperação dele não vai demorar tanto. Não sei se já vai estar, por exemplo, para o jogo com o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas se imaginava até que podia ser uma coisa assim de um mês, né, ou mais, né? Enfim, o Fluminense teve até um pênalti em cima do Fred, né, que o árbitro não marcou, mas a gente dizer que o VAR também não viu, mas a gente dizer que o Fluminense foi eliminado por causa desse pênalti é tapar o sol com a peneira, né? O Fluminense faltou muita criatividade, né? Faltou muita jogada ensaiada, enfim, faltou muita coisa, né?
Aí o Fluminense teve um pênalti lá, o VAR viu um pênalti em cima do Lucas Claro, o Fred bateu, marcou, chegou a 25 gols na Libertadores, né? Entre os brasileiros ele é o segundo maior artilheiro da Libertadores, junto com o Palinha, hoje meio-campista Palinha, só perdendo para o Luizão, atacante que foi do Palmeiras, do Vasco, né? O Luizão que tem 29 gols, né? Serve de um alento aí, o Fred fez o golzinho dele e chegou nessa marca aí, entre tantas marcas que ele vai chegando, né? Mas já nos descontos, nos acréscimos dos acréscimos, o Fred bate com categoria, empata a partida. 1-1 não servia, tinha que virar o jogo, foi 2-2 aqui no Maracanã. O Barcelona ainda se classificando pelo gol, pelo critério de gol na casa do adversário, né? Foi 2-2 aqui no Maraca. O Barcelona deu a saída de bola, acabou o jogo e a gente sambou, eliminado da Libertadores, aquela tristeza. Fluminense, depois nessa sexta-feira, uma expectativa se o Roger ia ficar, se não ia ficar, que a diretoria ia resolver, reunião de diretoria, não sei o quê. Até agora não falaram com o Roger, todo mundo esperando. Hoje, nesse sábado de manhã, o Fluminense deu a informação que o Roger Machado saiu. Eu acho que realmente não tinha mais como ficar, não tinha mais clima com ele, com a torcida, o trabalho realmente não estava rendendo. Ele até tentou mexer no time botando essa formação com 4 meio-campistas, mas eu acho que foi tipo assim, no apagar das luzes. Tipo assim, eu acho que demorou para mexer no esquema. Ele disse que de repente não dá para mexer porque não tinha tempo para isso, porque é uma competição em cima da outra, não tinha tempo para treinar. No final, quando a onça começou a beber água, ele tentou mexer, mas já era tarde, né? Os resultados não vieram, porque era um time já acostumado com uma nota só, se preparar para sair no contra-ataque e na maioria das vezes não sair esses contra-ataques, essa verdade. Quem dera o Fluminense, por exemplo, jogasse como o Internacional do Diego Aguirre jogou contra a gente, né? Que é um time formatado no contra-ataque, mas também não fica, eu acho que não fica, pelo que eu vi, não fica só no contra-ataque. Se tiver que sair para jogar, é mais de contra-ataque, mas se tiver que sair para jogar, sai para jogar. Tem uma mais dificuldade, mas pelo menos sabe fazer um bom contra-ataque. Nós vimos isso contra o Fluminense. Mas o Fluminense não fazia isso com o Roger Machado. Era um time moldado para sair em contra-ataques, mas se enrolava inclusive nisso, né? E na hora que teve que propor jogo, seja nessa partida de agora contra o Barcelona de Guayaquil, seja na anterior no Maracanã, seja em outras partidas contra o Ceará, pelo Brasileirão, que foi 0-0, quanto o Cuiabá, que foi 1-0 no sufoco. O Fluminense sempre se enrolou quando precisou propor jogo. Essa é que é a verdade. E aí saiu o Roger, não tinha mais condições. O Marcão já assumiu o time. O auxiliar técnico permanente do Fluminense, Marcão, assume o time até o final do ano. Já começou a treinar o time nesse sábado. Tem o jogo agora com o Atlético Mineiro na segunda-feira pelo Brasileirão. O Atlético Mineiro é o líder do campeonato. Jogo às 8 horas da noite em São Januário, né? Aquela troca do gramado no Maracanã, né? O Fluminense vai jogar em São Januário e vamos ver o que o Marcão vai fazer. O Marcão que em 2019 assumiu um fio desencapado, né? O Fluminense brigando para não ser rebaixado, saiu o Oswaldo de Oliveira, aquela confusão com o Ganso, com a torcida, não sei o quê. Discussão com o Ganso, coisa e tal. Aí saiu o Oswaldo de Oliveira, entrou o Marcão conseguiu salvar o time do rebaixamento. Até não foi nem na última rodada, o Fluminense já estava salvo. Classificou até o time para a Sul-Americana, né? Acho que sim, isso. Classificou o time para a Sul-Americana, isso mesmo. E em 2020, na temporada de 2020, que se estendeu até 2021, né? O Odair Hellmann foi embora para os Emirados Árabes, o Marcão assumiu, teve uma certa dificuldade no início, mas melhorou o time até, o time passou a propor mais jogo e ajudou o time a se classificar para a Libertadores da América desse ano, né? Então o Marcão é o bombeiro que todo mundo gosta, né? O Marcão é o bombeirão oficial do Fluminense, digamos assim. Não digo bombeiro, né? Vamos falar assim, não, auxiliar técnico permanente. É o cara, é uma espécie de Milton Cruz na época. Milton Cruz durante muito tempo no São Paulo, saiu o treinador, ele assumia ali, ia levando até chegar um outro treinador para assumir ali. É mais ou menos o que o Marcão é no Fluminense, né? Ele assume até o final do ano e vamos ver o que o Marcão vai fazer. Claro que a gente não espera que o Marcão, uma varinha de condão, faça o Fluminense jogar pra caramba, demais, arrebente com o Atlético Mineiro. Aí quinta-feira tem jogo de novo com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O jogo vai ser
quinta-feira, dia 26/8, Copa do Brasil, com o mesmo Galo, às 9h30. Eu já falei sobre isso, só que não vai ser em São Januário. Isso aí eu ainda não comentei. Vai ser no Engenhão, Newton Santos, né? Vai arrebentar o Atlético Mineiro, depois tomara que ganhe os dois jogos, mas a gente sabe que vamos ter que ter paciência se o resultado não acontecer. O cara tá assumindo agora esse fim desencapado aí, Fluminense perto da zona de rebaixamento, Fluminense eliminado da Libertadores, com um adversário difícil na Copa do Brasil, com o Atlético Mineiro. Então vamos ter que esperar um pouquinho, mas eu acho que dá uma esperança pelos trabalhos que o Marcão fez anteriormente, pelas dificuldades que ele teve, ele conseguiu se acertar e levou o time bem depois. Então dá uma esperança o Marcão assumindo aí o time do Fluminense, né? Outras novidades, né? Outras informações, já falei do Ganso. O Ganso vai levar um tempo aí por causa da fratura. A entorse do Iago foi leve, não foi tão grave. O Gabriel Teixeira vai ficar um tempo ainda se recuperando da lesão, acho que é na coxa esquerda. Vai ficar um tempo aí. O Caio Paulista já treinou nesse sábado lá no CT do Fluminense na Barra da Tijuca. Mas dificilmente vai estar. Até a informação do Globo Esporte depende do Marcão para ele entrar em campo, coisa e tal, mas tem um aspecto físico, ele ficou muito tempo parado, o Caio Paulista. Então tô achando que o Caio Paulista é mais para o jogo de quinta-feira contra o mesmo Atlético Mineiro, né? John Arias já chegou ao Fluminense, já assinou lá o contrato, novo contratado do Fluminense, o colombiano John Arias, de 23 anos. O Fluminense pagando $600 mil por ele. O Fluminense correndo atrás para inscrevê-lo para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil tem que inscrever até quarta-feira, dia 20, quarta-feira? Não, dia 24 até terça-feira, dia 24 de agosto, correndo atrás do Fluminense para inscrever o John Arias para ele poder atuar também pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Estão aguardando aí sair documentação, o nome dele no boletim informativo da CBF. Estamos aguardando aí o John Arias, que eu já falei que eu acho que é um bom reforço aí do Fluminense, né? Bom, fora isso, partida contra o Bahia, segundo o Globo Esporte ainda, vai ser no Maracanã no dia 30. Era no domingo 29, passou para segunda-feira, dia 30, vai ser no Maracanã às 7 da noite. O Fluminense vai ter uma sequência de partidas no Maracanã, quer dizer, no Rio, né? São Januário contra o Atlético na segunda, Newton Santos contra o Atlético na quinta-feira, depois Maracanã contra o Bahia na outra segunda. Dia 2 de setembro, a outra quinta-feira, enfrenta o Juventude naquela partida atrasada, por conta daquela mudança do calendário, que foi adiado o jogo do Cerro Porteño por causa da morte do filho do Arce, né? Então foi adiado o jogo, o Fluminense houve uma mudança no calendário do Fluminense, e essa partida com o Juventude, que o Fluminense deveria ter jogado no dia 31 de julho, e naquela ocasião o Fluminense enfrentou a partida de volta contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Essa partida contra o Juventude vai ser no dia 2 de setembro, uma quinta-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã. Então uma sequência de jogos do Fluminense no Maracanã. Vamos ver se o Flusão arrebenta, né? Quer boas notícias? O Fluminense fez 3-0 no Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20. Garotada fazendo 3-0 no Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20. Chegando à 8ª colocação, que é uma colocação que classifica para as quartas de final da competição. Importante, né? A galera do Sub-17, que havia estreado na Copa do Brasil da categoria com 5-1, o Fluminense fez 5-1 em cima do VF4, o nome do time é esse mesmo, o VF4, se não me engano é um time da Paraíba. 5-1, o Fluminense estreou bem pela Copa do Brasil da categoria do Sub-17, 5-1, pela segunda rodada do Carioca da categoria, venceu o Resende por 2-1 e é o líder do campeonato. Bom, é isso aí, galera. Eu acho que está de bom tamanho. As meninas, infelizmente, do Sub-18 foram eliminadas do Brasileirão Sub-18, né? Mas está sempre dando força a elas. Perderam, mas estamos sempre dando força a elas, que elas têm muito talento. Vamos torcer que o Marcão arrume esse time. Tomara que os bons ventos voltem para as Laranjeiras. Não dá para começar a exigir muito no Marcão, mas eu acho que já dá uma esperança
na torcida de que o futuro nos sorrirá mais à frente. Saudações tricolores, galera, e até a próxima. Valeu!